Olá, queridos catequizandos, sejam bem-vindos. Sou a Márcia, catequista da Eucaristia 1 da comunidade São José. Hoje é 1º de maio, dia de São José Operário. Sabemos que o período de quarentena ainda não terminou. O novo coronavírus continua a circular por aí. O melhor mesmo a fazermos é ficar em casa. Foi por isso que preparei mais esta catequese para vocês assistirem em casa. O tema hoje é o anúncio da Boa Nova de Cristo. Vamos invocar então a Santíssima Trindade? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos juntos. Jesus, derrama sobre nós a graça do teu amor, para que os meus pensamentos se inspirem no Evangelho e para ser fonte de luz, a iluminar as pessoas ao meu redor. Amém. Na catequese do vídeo anterior, o tema era quem é Jesus? Jesus significa Deus salva. O menino nascido da Virgem Maria era chamado Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. O título de Jesus é Cristo, Filho de Deus, Senhor. O nome Cristo significa ungido, Messias, porque Deus o ungiu com o Espírito Santo e o poder. Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único, o próprio Deus. E Senhor significa a soberania divina. Hoje vamos falar do anúncio da Boa Nova de Cristo. A grande Boa Nova da Bíblia é a salvação através de Jesus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio à Terra para morrer pelos nossos pecados. Quem se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, não será condenado, mas terá a vida eterna. Essa notícia é tão boa que não podemos guardá-la só para nós. Todos precisam ouvir a Boa Nova. Todos os seguidores de Jesus devem contar a Boa Nova para as outras pessoas que não a conhecem. A Boa Nova de Cristo salva e transforma vidas. Para cumprir a vontade do Pai, Jesus inaugura na terra o reino de Deus, através da instituição da Igreja e do anúncio do Evangelho. E é no Evangelho que contém o essencial da pregação de Jesus. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia, mensagem de alegria. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20, depois que João foi preso, Jesus começa a anunciar o Evangelho publicamente na Galileia, a Boa Nova. Vamos ver? Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus
anuncia a verdade no Evangelho, uma verdade nua e crua, tal como ela é, e é por isso que precisamos aceitá-la em toda a sua inteireza. E é por isso que a proclamação de que o reino de Deus está próximo, o Senhor acrescenta: convertei-vos e crede. Jesus está dizendo, em primeiro lugar, que é preciso conversão, porque a verdade que ele nos prega é uma verdade sobre a nossa prática, sobre os pecados em que vivemos, sobre as mentiras com que nos enganamos. E por isso, para aceitar esta verdade, é preciso converter-nos. E essa conversão, na prática, deve ser uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida. É uma conversão à verdade, que é única e é a palavra infalível de Deus, né? E por isso que nós necessitamos crer nela. Por isso, temos que ser humildes em reconhecer os nossos pecados e nos converter de todo o coração a Cristo e ao seu Evangelho. E ainda ter a coragem e a franqueza de levar a sua palavra aos outros, sem tirar nem pôr, para que também eles, escutando o convertei-vos e crede no Evangelho, façam que nem os filhos de Zebedeu, largaram as redes para o seguir. Em Lucas, capítulo 17, versículo 20 ou 21, Jesus nos diz que o reino de Deus está próximo. E esse reino está no meio de nós, dentro de nós. Vamos verificar? O reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Trata-se da presença de Deus em nossos corações, quando vivemos Jesus na nossa vida, e não só isso, quando levamos a nossa vida em nome dele, o reino de Deus está no meio de nós. E quando as nossas práticas e os nossos atos condizem com as verdades do Evangelho também. Por exemplo, onde nós estivermos, precisamos dar testemunhos de nossas vidas, sem querer brilhar, sem querer chamar a atenção para nós, dar testemunho de nossa simplicidade, de nossa humildade. Não devemos falar mal de ninguém, nem cair nas fofocas como todo mundo cai, né? Não praticarmos aquelas maldades perniciosas das pessoas, colocando umas contra as outras. Não devemos fazer o que os outros fazem, mas vivermos com simplicidade e discrição. Assim, o reino de Deus acontecerá em nós. Precisamos muito da palavra, da força do Evangelho, porque ele é a força de Deus para aqueles que creem. Quando cremos, Deus aumenta a nossa fé e nos capacita para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Jesus fala ainda do tempo de Deus. Ele refere-se ao tempo oportuno, isto é, ao tempo da colheita, em que os frutos estão maduros. Ou seja, com essa epidemia, meus irmãozinhos, a hora da conversão chegou. Não podemos adiá-la. O que está em jogo é a nossa salvação. E para finalizar, vamos rezar juntos? Meu Senhor e meu Deus, me ajude com a tua graça a me converter, porque sei que tu desceste do céu para me salvar. Me ajude também, pela intercessão da Virgem Maria, a me arrepender sinceramente dos meus pecados. Quero ser fiel, não quero mais pecar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até uma próxima, se Deus quiser. Beijos!